Pessoal, realmente existe um custo muito gigantesco de você ter acesso à internet, que é você justamente ter acesso a esse tipo de opinião como a do Léo Stronda, que no meio de um podcast resolveu soltar a pachorra de que a Igreja Católica é uma criação do Império Romano, quando na verdade é o oposto. A Igreja Católica foi perseguida pelo Império Romano, ostensivamente, principalmente na era primitiva. Mas será que é verdade mesmo? Procede mesmo isso tudo que ele falou? Que a igreja é uma criação do Império Romano e que na verdade é uma distorção completa? Vamos conferir a argumentação dele e destrinchar o que está por trás dela? Fica aqui comigo até o final do vídeo se você se interessa por esse assunto. Então seja bem-vindo ao meu vídeo, eu sou o Felipe Altami, sou formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia, e hoje vamos discutir esse assunto que talvez você tenha escutado do seu professor ginasial ou até mesmo do seu professor universitário, né, de que supostamente Constantino fundou a Igreja Católica, de que a Igreja Católica é fruto de uma criação do Império Romano. Isso procede mesmo? Então vamos conferir aqui esse trecho do podcast do Léo Stronda falando sobre a igreja. Por que a igreja tem tanto santo e imagem? A igreja é protestante, tá? Não, eu tô perguntando. O que é isso, protestante? Protestante, ele vai... Diferente. A igreja católica... Lutero, como que é? Desculpa. Protestante. Lutero, ele lutou lá contra o grego, Luterano. Tá. A igreja católica, eu fiz um curso de teologia sobre a igreja apostólica romana. Então a igreja católica ela foi criada por Roma, que foi o maior Império. matador de cristãos do mundo. Então a igreja católica, ela se formou, sim, embasada na religião, mas, tá, sem generalizar de novo, não todos os católicos, nem muito menos também daquela época, mas a igreja católica, ela parece, né, dentro de alguns estudos que a gente faz bíblicos na igreja protestante, que ela foi criada para manipular o povo. Então você não crê em papa? Não. Acho ele um cara bacana, se ele tá fazendo o trabalho Mas dele. a religião dele não faz parte, entendeu? Porque a igreja católica foi criada por pessoas que perseguiram Jesus. O apóstolo Paulo, que o Carlinhos tanto falou ali, ele era um cara que perseguia cristãos e teve um encontro com Jesus. Então, a igreja católica, ela tem um certo caminho, ela tá parelho. Daqui a pouco ela faz uma bifurcação que meio que engana. É um ser humano, né? Ela te induz a você confiar e ter fé num santo, numa imagem, e acaba você não indo direto a Deus. Tá, Então, posso... Aqui por parte do Léo Stronda a gente vê algumas linhas argumentativas que ele adota. A primeira é que a Igreja Católica ela teve uma bifurcação na sua história, que logo depois foi criada pelo Império Romano. Mas isso é uma contradição. Se você diz primeiro que a Igreja Católica foi criada pelo Império Romano, então é impossível que a Igreja Católica tenha existido antes do Império Romano, pelo menos do ponto de partida que eu estou supondo que você está partindo, que é justamente a criação por parte do Constantino. Quando Constantino oficializou o cristianismo como uma religião oficial do Império, a Igreja Católica simplesmente já estava sob o comando do seu 26º Papa. Ou seja, já havia uma linha sucessória extensa de papado ali sobre a Igreja Católica antes sequer de Constantino simpatizar com o cristianismo. E é comprovado que o Constantino verdadeiramente se converteu ao cristianismo e se batizou ao final da sua vida. Então existe uma contradição aqui no argumento dele. Ele primeiro diz que a Igreja Católica é uma criação do Império Romano e depois diz que, na verdade, ele se bifurcou e se desviou da sua originalidade. Então você tem que adotar dois posicionamentos. Você tem que escolher uma alternativa entre essas duas. Ou você diz que a Igreja se desviou, ou você diz que a Igreja foi originada literalmente pelo Império Romano, o que é uma falsificação histórica. Não é verdade, isso daí não procede, tá? A Igreja Católica ela foi fundada por Jesus Cristo e a Igreja Católica não é uma placa de igreja. A Igreja Católica é toda a dimensão do povo de Deus que Jesus Cristo definiu, né, e sustentou sob o papado de São Pedro. Porque simplesmente na passagem ali do livro de Mateus, Jesus Cristo direciona-se para Pedro, que simplesmente tomava a iniciativa de responder por todos os apóstolos, sempre que Jesus Cristo indagava os apóstolos. Existem inúmeras passagens comprovando que Pedro tomava a frente dos apóstolos inúmeras vezes, isso está lá explícito na Bíblia, e ele disse lá, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e deu também o poder da chave dos céus, tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu, ou seja, a autoridade das chaves. É isso que a gente chama também de sucessão apostólica. Por exemplo, o papado hoje em dia, né, no caso o Papa Leão XIV, ele não é o sucessor do Papa Francisco. Ele é literalmente o sucessor de Pedro. Tá? Todo o papado ao longo da história da Igreja Católica, todos os papas literalmente são sucessores de São Pedro, né, da cátedra de São Pedro. Então assim, pessoal, essa é uma mentira, uma falsificação histórica que chega a irritar, porque ela é reproduzida exaustivamente pelos protestantes e também por não protestantes, como se literalmente a Igreja Católica fosse fundada por Constantino. Mas a realidade histórica é a seguinte, a Igreja Católica já existia de forma muito bem organizada e centralizada por mais de 250 anos quando Constantino nasceu, né? Constantino nasceu em 272 depois de Cristo. Quando ele chega ao poder em 306 depois de Cristo, a igreja já tinha bispos,
presbíteros, diáconos, já tinha toda uma estrutura de doutrina definida sobre batismo, eucaristia e moral, já tinha uma estrutura episcopal unificada, né? Era perseguida sistematicamente pelo Império Romano, ou seja, não foi a criação do Império Romano, foi perseguida pelo próprio Império Romano, tinha sucessão apostólica contínua desde Pedro, usava o nome Igreja Católica há mais de 200 anos. E assim, em todo lugar você sempre escuta essa mentira. Essa mentira é simplesmente reformulada, reciclada ao longo da história, principalmente por protestantes ou pessoas que querem difamar a Igreja Católica. Porque na verdade é o seguinte, quando o Edito de Milão, em 313 d.C., reconhece a liberdade de culto do cristianismo, dos cristãos, dos católicos, a Igreja já estava sob o comando do 26º Papa. Tá? E a lista é confirmada com São Pedro, Lino, Anacleto, Clemente I, Evaristo, Alexandre I, e assim vai uma sucessão apostólica até o 33º Papa, que era o Silvestre I, que era o Papa no comando durante o Concílio de Nicéia. Tá? O 32º Papa, que era durante o Edito de Milão, era o Milcíades, tá? Que ficou de 311 a 314 d.C. Ou seja, quando Constantino legaliza o cristianismo, a igreja já está sob o comando do seu 32º Papa, com toda a estrutura doutrinal episcopal definida, histórica, com todas as suas comunidades definidas sob o comando de Roma. Muito antes disso, já havia uma lista contínua de sucessão desde São Pedro, e essa lista é confirmada por Irineu de Lyon, né, em 180 d.C., antes de Constantino nascer. E assim, pessoal, basta consultar os documentos históricos que a gente tem à nossa disposição. A Igreja Católica é mencionada como Igreja Católica pela primeira vez, a primeira menção registrada em 107 d.C. por Santo Inácio de Antioquia, discípulo direto dos apóstolos. Ele simplesmente escreve: onde quer que Jesus Cristo esteja, ali está a Igreja Católica. Em carta aos Emirnecenses, em 8.2, ano 107 d.C. A gente também tem um registro de Santo Irineu na sua obra Contra as Heresias, né, datada em 180 d.C., em que ele afirma: é necessário que toda a igreja concorde com esta igreja de Roma, pois nela sempre foi preservada a tradição apostólica. Isso é 150 anos antes do Concílio de Nicéia. Ele também lista os papas um por um, começando por Pedro. Então, assim, vamos esclarecer as coisas, tá? Clemente de Roma, por exemplo, em 90 d.C., ele escreve aos coríntios exercendo autoridade sobre aquela comunidade cristã, com evidência fortíssima do primado romano, né? Então, o que o Constantino realmente fez, historicamente, não mito, tá? Em 313, Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos e à Igreja Católica que já existia, tá? Já existia desde Pedro. Né? Não criou nenhuma doutrina, não criou o papado, não criou a igreja, não definiu o cânon da Bíblia, não inventou dogma nenhum. Então o que ele realmente fez? Qual foi o pacto de Constantino ali no comando, né? Simplesmente para favorecer a Igreja Católica naquele momento? Ele parou com as perseguições, devolveu propriedades que foram confiscadas dos católicos e dos cristãos, concedeu paz jurídica aos cristãos, convocou o Concílio de Nicéia para resolver a disputa ariana por pedido dos bispos da Igreja Católica. Não como autoridade simplesmente arbitrária da parte dele. Simplesmente a pedido dos bispos da Igreja Católica ele fez aquilo. Então assim, pessoal, existe uma vastidão de documentos históricos corroborando que a Igreja Católica sempre foi Igreja Católica. Documentos históricos citando toda a sucessão apostólica, desde São Pedro. Temos a carta de Mateus, das Sagradas Escrituras, comprovando que Jesus Cristo construiu sua igreja sob o primado de São Pedro. Então, assim, é inegável. A gente tem documentos bíblicos e extrabíblicos históricos confirmando aquilo que está na Bíblia e confirmando aquilo que sempre esteve registrado na história. Uma sucessão apostólica ininterrupta dentro da história da Igreja Católica que existe desde Jesus Cristo, quando concedeu primado ali as chaves dos céus a São Pedro. E assim, é exaustivo ter que rebater todas essas falsificações históricas, mas todas elas são sempre recicladas. Então, Léo Stronda, por favor, você disse que fez curso de teologia e aprendeu isso nesse curso de teologia. Cara, pega o certificado desse curso, use para limpar a bunda, faça um curso de teologia muito mais sério, principalmente de história, né? Porque a gente está envolvendo aqui assuntos de evidências históricas, não somente assuntos teológicos, para poder debater esse tipo de assunto. Por favor, dizer que o Império Romano, que perseguiu os cristãos, que perseguiu a Igreja Católica, inventou a Igreja Católica e depois dizer que na verdade ela existia e que se bifurcou depois. Que contradição é essa?
E é engraçado que essa confusão mental, né, todo o status quo, hoje em dia, de falsificações históricas contra a igreja, simplesmente justifica qualquer tipo de estapafúrdia que você possa falar contra o catolicismo. Qualquer coisa que as pessoas inventam. Máquinas de tortura que não existiam na Idade Média, práticas inquisitoriais que nunca existiram. O pessoal inventa qualquer coisa e todo mundo acredita. É impressionante, ninguém confere os documentos históricos, né? O que é que realmente dizia a historiografia sobre a história da igreja. É impressionante isso, né? Todo mundo prega o senso crítico a respeito de tudo, exceto quando se trata da Igreja Católica. Quando se trata da Igreja Católica, você pode inventar qualquer tipo de fantasia difamatória que tá tudo bem, tá tudo legitimado. Mas é isso aí, pessoal. O que é que você acha desse vídeo? O que é que você acha desse assunto? Comente aqui abaixo, e se esse vídeo foi agregador para você, não se esqueça de curtir, né? E de se inscrever nesse canal, por favor. Ativar o sininho aí para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.